Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da eletricidade, dessa vez falando um pouco mais sobre outro conteúdo que é denominado de força elétrica ou lei de Coulomb, como a gente vai ver agora. Antes da gente entrar de forma mais detalhada na lei de Coulomb, a gente vai aqui dar uma pequena revisada no que a gente viu anteriormente. A gente viu, que a matéria ela é composta por átomos, como esse que a gente vê aqui no momento, e esse átomo é composto por partículas positivas aqui no centro, que nós chamamos elas de próton, e ao seu redor nós temos as partículas negativas, que nós chamamos de elétrons. Não é isso? Além disso, a gente viu que essas mesmas partículas e outros tipos de cargas, elas podem interagir se essas cargas forem iguais, como aqui nós temos duas negativas ou duas positivas, elas tendem a se afastar quando são colocadas próximas umas das outras, enquanto que as cargas de sinais contrários tendem a se aproximar. Mas a gente pode se perguntar, qual é a causa desse comportamento, Por que há essa atração, por que há essa repulsão? E a primeira resposta para isso será a força elétrica. E o que é uma força elétrica? Força elétrica é uma grandeza vetorial, como a gente vê aqui, relacionada à interação entre pelo menos duas cargas. Então aqui nós temos duas cargas, nesse caso uma carga positiva e uma carga negativa, certo? E a gente sabe que elas interagem. Como a gente viu anteriormente, a interação entre essas duas, já que elas são diferentes, é de atração. E isso nós representamos através dessa seta aqui. O que é que representa essa seta? Que a carga positiva está sendo atraída pela carga negativa e que a carga negativa está sendo atraída pela carga positiva. E particularmente nesse momento a gente chama ele de vetor F, que representa vetor força elétrica, certo? E a gente sabe muito bem que o vetor possui módulo, direção e sentido, então a gente pode encontrar um valor, a gente pode saber a direção, que normalmente vai ser a mesma reta que passa pelas duas cargas, e o sentido, que é para onde a força está apontando. Aí depende de cada situação. Além disso, como nós já vimos antes, essa força ela pode ser atrativa ou repulsiva. Porém, para a gente calcular o valor dessa força, o módulo, como a gente viu antes, a gente utiliza a chamada lei de Coulomb. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos ver uma pequena simulação. Aqui nós temos no simulador FET, e nessa simulação nós temos aqui a interação entre duas cargas elétricas. Uma delas chamada de Q1, que nesse caso representa uma carga negativa, e aqui Q2, que representa uma carga positiva. Então a primeira coisa que nós devemos notar aqui é que o valor da força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é o mesmo valor da força que a carga 2 exerce na carga 1, e isso ocorre para quaisquer pares de cargas. Os valores das forças de uma para a outra sempre serão iguais. A gente observa também aqui na situação que nós temos aqui uma régua, onde nós podemos medir a distância entre essas cargas, e nós temos aqui também estes quadros onde nós podemos modificar o valor das cargas, e a gente observa que modificando o valor da carga também modifica-se o valor da força. Além disso, eu posso colocar aqui esse valor que está aí no momento em notação científica, que é o modo como a gente vai trabalhar daqui para frente, Então vamos estudar a tal lei de Coulomb a partir dessa situação que temos aqui presente. Vamos notar qual é o comportamento do valor da força quando a gente modifica os valores da situação. A primeira coisa que a gente vai modificar aqui é o valor da carga. Então eu vou aumentar aqui o valor da carga e a gente vai ver o que acontece com a força. Então vou pegar aqui, coloquei agora em 10 microcoulomb. Aqui a gente desse 10 microcoulomb. A gente observou que comparada a antes, que estava aproximadamente 4, se tornou aproximadamente 8 vezes 10 ao quadrado newton. Quer dizer que quando eu aumentei a carga também aumentou. Vamos voltar como estava mais ou menos. E agora eu vou aumentar aqui a carga positiva para ver se ocorre a mesma coisa. A gente viu que ocorre também. Então quer dizer que quanto maior o valor da carga, maior é o valor da força. Agora vamos diminuir. Se eu diminuo o valor da carga, a gente nota aí que a força também diminui. E a gente observa como ela é um vetor, as setinhas também diminuem de tamanho, porque a setinha indica a intensidade da força. Vamos lá mais uma vez. Eu aumentei a carga, as setas aumentam de tamanho e os valores também aumentam. Então, ok, a gente já sabe que quanto maior o valor de uma carga, maior é a força, e quanto menor o valor de uma carga, menor é essa força. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar ou diminuir a distância entre as cargas. Então vou pegar essa carga 1 e distanciar ela um pouco da outra, e vamos ver o que acontece aí.
Observamos então que eu distanciei de 1 centímetro a situação e a força acabou diminuindo. Observe que o valor é sempre o mesmo para as duas. Vamos colocar aqui sem notação científica para a gente ver isso daí. Ó, vou aproximar, observa que o valor aí vai aumentando. Quanto mais perto estiver, maior é a força. Ao contrário, quanto mais afastado estiver, menor essa força. Então, pela animação, a gente viu primeiramente que a força é diretamente proporcional ao valor das cargas, Q1 e Q2. Né? Vamos dizer que a carga seja Q1 e Q2. Isto é, quanto maior for o valor da carga, maior será a força e vice-versa. A gente também viu que a força é inversamente proporcional à distância entre as cargas. Isto é, quanto maior for a distância, menor será a força entre elas. E por fim, a gente pode dizer também que a força depende do meio em que as cargas estão inseridas, ou seja, o local, se ela está no ar, se ela está na água, no metal, se ela está no vácuo, certo? Normalmente a gente utiliza o vácuo como referência, e para o vácuo nós temos uma constante, que é essa daqui, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, que será sempre utilizada quando falarmos no vácuo. E como é essa tal lei de Coulomb? A lei de Coulomb reúne tudo isso que está sendo dito aí nesta fórmula daqui, né? Onde F é a força elétrica que a gente vai calcular, K é uma constante que depende do meio, seja ele a água, o vácuo e assim sucessivamente. Se for o vácuo ou o ar, que são mais utilizados, a gente utiliza esse valor aqui de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 vezes Q2 são as cargas e D é a distância entre elas, observando bem aqui que essa distância está ao quadrado. Então, quando eu precisar calcular a força, eu vou utilizar esta fórmula daqui que a gente chama de lei de Coulomb. Vamos agora ver um exemplo de aplicação da lei de Coulomb através de um problema. Diz o seguinte: duas cargas pontiformes de valores 2 vezes 10 a menos 5 coulombs e menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb sofrem uma força de atração no vácuo. Sabendo que elas se encontram no vácuo, calcule a intensidade da força de atração entre as cargas separadas por uma distância de 2 metros. Vamos desenhar a situação para entender um pouco melhor. Né? Então você tem duas cargas pontiformes. Pontiforme aqui significa em forma de ponto, né? Então são cargas pontuais. Então, quando a gente fala pontiforme, a gente pode representar ela de forma redonda. Uma delas a gente sabe que é positiva, que eu vou chamar ela de Q1, já que a questão não diz exatamente quem é Q1 e quem é Q2, eu posso chamar quem eu quiser, cujo valor dela é de 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, e a outra é essa daqui, ó, que é negativa. Vou colocar aqui ela nessa posição, e eu vou chamar ela de Q2, cujo valor é esse daí, né? E a gente sabe também que elas estão no vácuo, separadas por uma distância de 2 metros. Então, se eu medir a distância aqui entre essas duas cargas, esse valor será de 2 metros. Certo? Essa é a nossa situação. A gente sabe que existe aí uma força de interação entre essas duas cargas, que a gente chama de F, e que tanto da carga 1 para a carga 2, como da 2 para 1, o valor será o mesmo, como a gente viu lá na animação anteriormente. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular o valor desse F. Não preciso calcular dois valores, já que o valor é o mesmo. E assim teremos o que a questão está pedindo. Vamos primeiro, então, separar os dados dessa questão. O primeiro dado, fornecido aí, pelo que nós podemos notar claramente, é o valor de uma das cargas que eu chamei de Q1. Então, a primeira carga vale 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. E a outra carga que também está aqui, ó, que eu vou chamar de Q2, que é quem? Menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Certo? E por fim nós temos a distância aqui, que vale 2 metros. Então D, que é a distância, é igual a 2 metros. Vamos colocar a fórmula daqui para a gente ver se já é possível fazer o cálculo dessa força. Nós vimos que a lei de Coulomb é quem? K ou K0 vezes Q1 vezes Q2, tudo isso dividido por a distância ao quadrado. Então, para eu calcular a força, eu preciso de Q1 e Q2, já temos aqui, ó, preciso da distância, que também temos, mas eu preciso de K0.
Como não veio na questão, a gente tem que saber onde ela está, onde essas cargas estão. E aqui diz que é no vácuo. Se é então no vácuo, a gente sabe que o valor de K0 é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Em alguns casos, em alguns problemas, em algumas situações, é necessário fazer uma transformação de unidades. Nesse caso aqui não é necessário, porque se a gente observar aqui a constante, todas as outras unidades estão de acordo com ela. Aqui nós temos metro, a distância está em metros. Aqui nós temos Coulomb, aqui está em Coulomb. É importante enfatizar que Coulomb aqui é a medida de carga elétrica. Em todas as vezes que tratarmos de cargas elétricas, trabalharemos com Coulomb e os seus múltiplos e submúltiplos, como veremos adiante também. Certo? Então, o que devemos fazer aqui para resolver a questão? Pegamos os valores e substituímos aqui na equação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos pegar aqui esta equação e substituir os valores. K0 é 9 vezes 10 a nona. Q1 é 2 vezes 10 a menos 5. E Q2 é menos 4 vezes 10 a menos 6. Só que nessa fórmula daqui a gente calcula o módulo da força. O módulo é sempre positivo. Então a gente, mesmo que apareça negativo, a sempre coloca aqui de forma positiva. Então vamos colocar 4 vezes 10 a menos 6. Então já sabem, em outras situações, se aparecer valor negativo para a carga, na fórmula da força coloca positivo, em qualquer situação. Por fim, falta o D aqui, que vale 2, onde nós teremos 2 ao quadrado. Agora, aí, continuando a nossa resolução, quem será esse F? Aqui nós temos notação científica, operações com base 10. Né? O que é que nós fazemos aqui? Ó? Se é uma multiplicação, primeiramente a gente vai multiplicar todos os valores fora da base. Então aqui vai ser 9 vezes 2, que é 18, e 18 vezes 4, que é 72, certo? Agora vem as bases. Como as bases são todas iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 5 mais menos 6. Repete a base e soma os expoentes. E aqui embaixo é simples, né? 2 ao quadrado, que é 4. Continuando, teremos então, já que a base de 10 ainda temos que resolver a parte de cima, eu já posso fazer aqui, ó, 72 dividido por 4 é 18. 18 vezes 10 a quanto? Repetimos a base e somamos os expoentes. 9, vamos fazer assim, mais por menos, menos. Mais por menos, menos. Se você já sabe fazer direto, você faz diretamente, né? Mas se você quiser seguir o passo a passo, só é ter um pouco mais de calma. Então, quem será o F? 18 vezes 10A. 9 menos 5, 4. 4 menos 6, menos 2. Chegamos aqui quase à resposta final. Na verdade, aqui já é a resposta final. Mas a gente nota que a notação científica aqui não está na sua forma padrão. Qual é a forma padrão da notação científica? Este valor aqui tem que estar entre 1 e 9. 18 é maior do que 9, não pode. Então a gente põe uma vírgula aqui, né? Vai ficar 1,8 vezes 10A menos 2. Aí a gente observou que para colocar a vírgula aqui eu tive que andar uma casa para a esquerda. Então aqui eu acrescento um valor aqui no expoente. Acrescento 1. Então quem será a força? É 1,8 vezes 10 a menos 2 mais 1, menos 1 Newton. Ou eu deixo dessa maneira, ou ainda posso escrever como F é igual a 0,18 newtons, que é a forma sem notação científica final.